Em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, o Em Primeira Mãe de hoje traz um assunto muito importante e que cada vez mais a gente está vendo as nossas crianças passarem por situações assim, e hoje o assunto é anorexia. E para isso eu estou aqui com a nutricionista Josiane, que vai trazer um pouco da experiência dela e dividir com a gente alguma história e coisas muito importantes, assuntos importantes que a gente vai trazer aqui para poder ajudar as nossas crianças, os nossos filhos ou quem está junto com a gente, ajudar de um modo geral a nossa família, né? Josiane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Muito obrigada. Para o pessoal que está assistindo a gente e que não te conhece ainda, eu queria que você falasse um pouquinho. Você trabalha, se você tem filhos, como é? Então, eu sou Josiane, nutricionista. Trabalho com nutrição clínica, onde tem obesidade, diabetes, hipertensão. Sou mãe de gêmeas, né? E trabalho com a nutrição há 19 anos, tá? Atualmente estou trabalhando mais no foco de seletividade alimentar com autismo. Então a gente está trabalhando com terapia alimentar, porque eu fui para essa área um pouco porque eu estou trabalhando também na PAI de Itatiba, e aí me interessei muito por esse tema e acabei fazendo vários cursos. Mas ainda trabalho no consultório com obesidade, com crianças e com adolescentes, tudo isso. Então, essa é a minha história, né? Perfeito. Tá? Perfeito, Josiane. Como é que a nutrição entrou na sua vida? Você sempre teve um cuidado com a alimentação? O que te despertou aí para esse caminho da nutrição? Então, assim, nunca tive cuidado com a alimentação. Sempre, na verdade, assim, a minha família sempre teve alimentos saudáveis, né? Legumes, verduras, só que eu era uma criança que não comia nada de legumes, verduras e frutas, né? Então, quando chegou minha adolescência, eu comecei a ficar com o intestino muito preso, muito preso. Então, na época, a minha mãe me levou para um programa que tinha aqui em Itatiba, sobre alimentação, e aí, nesse programa, ela passava cardápio, tudo, e semanalmente a gente tinha uma palestra sobre alimentação, ligada para o intestino, ligada para o colesterol, ligada para gastrite, e eu participava toda semana. Então foi ali que eu aprendi a comer legumes e verduras e me interessei pela nutrição. Perfeito. E aí fui fazer faculdade de nutrição. Perfeito. E a gente falando da anorexia, que é o assunto de hoje, a gente tem visto, né, a gente que acompanha, que tem filhos, que esse assunto vem vindo um pouco mais com frequência pra gente, né? Tem aparecido um pouco mais. Como que você observa isso no seu consultório, por exemplo? Você tem lidado com esse assunto mais do que antes? O que você sente? Houve um aumento? Como tá isso? A criança é mais adolescente? Ela já chegou na criança? Tá. Hoje o que eu tenho observado é o seguinte. Então, assim, a anorexia está mais presente no sexo feminino, né? Lógico que existe também no sexo masculino, mas numa quantidade maior de meninas. E o que acontece? Eu observo, assim, as meninas estão cada vez mais com medo de ganhar peso, tá? Porque uma das coisas que favorecem e evidenciam são as redes sociais, né? E a nossa sociedade também hoje pontua muito a questão da magreza, né? Sim. Então hoje a busca pelo corpo perfeito vem à tona. 95% das mulheres hoje não estão satisfeitas com o peso, né? E o que acontece? Quando eu percebo que as crianças, principalmente as meninas, uma das coisas que, assim, me deixa até preocupada é assim, olha, eu tenho um caso de obesidade na família e eu não quero ficar igual. Então, o medo dela de ficar igual a um parente, alguma coisa, já despertou, coisa, entendeu? Então, é isso que deixa a gente preocupada. E muitas vezes, elas não vêm atrás de uma orientação. Elas pegam dietas de internet, que nós temos todos aí, e começam uma restrição severa, entendeu? Que aí chega até a anorexia, entendeu? Que aí não quer comer. Não quer comer, não tem um equilíbrio na alimentação. E às vezes a mãe, que tá a mãe, o pai, a avó, o cuidador dessa criança, né?
a gente, como me incluo nisso, né? A gente não consegue diferenciar o que é vaidade, o que é uma seletividade, ela é seletiva, ou isso é uma vaidade, ou já é um transtorno. O que a gente pode ver, assim, dizer que, isso aí, vamos acender um alerta? O que você acha que poderia ser? A gente, primeiro que é assim, né? O que está acontecendo hoje, que eu vejo, né? A gente está tão corrida a nossa vida, tão no automático, que às vezes a gente não almoça com nossos filhos, ou só senta para jantar, ou quando chega em casa já jantaram. Aí a gente acha que jantou e não jantou, né? Tá? Então você tem que ficar observando. Olha, teve recentemente uma perda de peso muito brusca. Olha, e aí elas também não param de falar muito de peso, da questão do medo de engordar, então você fica atenta. Outra coisa, tem crianças, tem pessoas com anorexia que elas acabam usando muito laxantes, muito inibidores de apetite, porque assim, quem tem anorexia não tem perda de apetite, né? Então, ela tem a fome, mas ela não quer comer, então ela toma alguma coisa para inibir, né? Realmente um transtorno. É um transtorno, exato. E aí também ela usa não laxantes como diurético, né? E aí começa a ser uma fobia, que você começa a ver que a pessoa está contando calorias. Olha, ela pôs um fio de azeite, ela vai procurar quantas calorias tem aquele fio. Coisa, né? Você vai no mercado com essa criança, ela lê tudo, ela sabe melhor que um nutricionista sobre a tabela nutricional. E uma das coisas que também fica muito evidenciada é uma rotina excessiva de atividade física. Ele não come nada, mas ele está numa rotina excessiva de atividade física. Então, são algumas coisinhas que a gente tem que começar a observar, entendeu? Porque daí ela não tem energia. Não tem energia. Nossa, realmente aí muitas das coisas também, criança ou adolescentes, né? Dependendo da magreza ou grau, a adolescente para de menstruar. Então a mãe tem que ficar atenta. Tudo isso já são porque alertas. É uma defesa do corpo, entendeu? Sim, sim. Então são coisas que a gente tem que começar a ficar alerta, observar, que passa no dia a dia com a correria e a gente nem percebe. Nem percebe. Então, isso já são sinais de alerta, né? Então, se você, às vezes, tá passando, a gente começa a achar, ou normalizar, ou falar, vai passar. Vai passar. Não, é só um período, vai passar e é bem sério, né? Bem sério. Tem crianças que depois, com anorexia, ela desenvolve a bulimia, né? Que é a indução do vômito. Então, é aquela que ela tem uma compulsão alimentar, ela come, e aí depois ela se arrepende. Aí o que ela faz? Ela induz o vômito. Então, a pessoa que começa a induzir muito vômito, ela começa a formar calos na mão. Que judiação é. Então, é uma coisa pra gente também observar, entendeu? Olha que coisa. Então, tem várias coisas que dá pra gente, que dão sinais e a gente não tá observando. Voltando um pouquinho, falar que a gente puxou esse gancho, você acha que as redes sociais, eu acho que a gente não precisa, não vamos radicalizar, vamos dizer, né? Que a rede social é só a vilã, mas eu acho que às vezes não acompanhar a rede social, né? Porque a criança, a menina, no caso, ou o menino, né? Tá nessa rede social, ela tá se comparando com uma vida, né? Que a gente fala muito isso, não é a vida dela, né? Então, a rede social, a gente pode dizer que é uma grande vilã nesse caso, né? Eu acho que a rede social evidencia muito mais, né? Isso. Porque o que acontece? Na rede social, hoje a gente tem vários influencers que vivem da imagem do corpo. E as crianças, ela não entende que ela trabalha em função daquilo, que ela só tem alguém que prepara alimentação saudável para ela tem os horários para treino. E hoje nossa vida não é assim, a gente não tem esse tempo. Então, não dá pra gente chegar e ficar igual esses influencers. Até porque a estrutura do corpo é outra, a vida é outra. E o que acontece também? Às vezes a gente vê uma foto e acha, nossa, que perfeição de corpo, não tem uma celulite, não tem isso. Mas às vezes é um Photoshop e a gente está acreditando. Então a gente tem que ter um equilíbrio, não precisa parar de ver redes sociais, mas a gente tem que ter noção que tudo que está na rede social não significa que é a vida daquela pessoa ou que é verdadeiro, entendeu? Então tem que ter um equilíbrio. Em que a pessoa mostra o que ela quer na rede social. Exatamente. Vai mostrar um momento que não tá. Como tem várias pessoas que falam assim, nossa, por exemplo, eu conheço uma pessoa
pela rede social, vou conhecer pessoalmente, é totalmente diferente. É exatamente o que você falou. Bastante. Eu coloco na rede social o que eu quero. quero. O que a pessoa quer. E aí, é que o jovem, a criança, o adolescente, ele não Ela tem não ainda... tem essa malícia essa ainda. malícia e essa maturidade para entender, né? Então, eu realmente acabo... A gente fica... É difícil, né? É um processo... É um transtorno. Por isso é chamado de um transtorno. Sim. Porque ele causa um transtorno para a pessoa, é uma doença. Prejudica não só a criança, mas a família, né? A família inteira, porque a família inteira entra nesse transtorno. A família inteira. Hoje também temos muito a inteligência artificial. Nossa, a gente cai, né? A gente mesmo fala, meu Deus, aí quando vai ver era a inteligência. Então tem que tomar muito cuidado, porque está muito real, né? E o papel dos pais, de nós pais, né, nessa história, né? Como que é você, vamos supor, vamos falar da Josi, em casa. Você consegue administrar a alimentação? Você tem alguma dica que a gente pode fazer com essa alimentação? Essa criança que é muito seletiva, é o que a gente falou. Às vezes é uma seletividade alimentar, que envolve os transtornos, que é outra coisa, né? Mas às vezes é realmente uma seletividade alimentar que dá para ser trabalhada, ajustada. Então, assim, pra gente ajustar e ter uma alimentação saudável, eu acho que assim, o que a gente poderia estar fazendo, né? Primeiro, a gente tem um planejamento, né? Primeira coisa, né? Então, que tipo de planejamento? Durante a semana é muito correria, porque eu tenho os horários, né? As crianças têm os horários, então assim, no final de semana, vamos fazer compras. Daí, o que a gente vai fazer? Vamos lavar, picar frutas e legumes e já deixar tudo preparado para a semana. Até porque tem muitos adolescentes que se a mãe não pica a fruta tá lá na geladeira. Ele não vai pegar. Então, se você já deixar pronto, já é uma questão que ele já vai comer, já favorece. Então, a gente já deixa tudo prontinho, legumes, verduras, tudo. Você pode já deixar preparado uma porção de arroz, uma porção de feijão. E aí a carne a proteína você grelha na hora. Então já fica muito mais fácil para você planejar o cardápio durante a semana, entendeu? Mas o duro é a gente ter esse planejamento. Então, é o que está acontecendo. A gente não tem esse planejamento, aí a gente acaba o quê? Indo atrás dos ultraprocessados. Exato. Que é muito mais fácil. Hoje está muito mais fácil o acesso e eles são muito mais baratos que verduras, legumes e frutas. Né? E o paladar, né? O paladar acaba... Exato, eles são alimentos palatáveis, que o que acontece? Eles são extremamente saborosos, que causam dependência. Então, quanto mais você come, mais seu corpo vai pedir, entendeu? Então, aí vira um vício, aí depois desse vício é muito difícil você tirar, né? A pessoa vai sofrer um pouquinho, mas não significa que a gente não consegue tirar esse vício. Para nós adultos não é fácil, né? Não é fácil, imagina para as crianças. Até porque às vezes eles nem entendem, mas por que você não quer dar isso para mim? Aí a gente fica com o coração, né, apertado, mas... dá para se ter uma alimentação saudável, tendo ultraprocessado. Se a gente seguir durante a semana uma alimentação saudável, não tem importância no final de semana sair com as crianças, elas têm umas festinhas de amigo, a gente vai sair comer fora, porque todo final de semana tem um evento, né? Então, por que não durante a semana a gente controlar para o final de semana a gente poder sair? Perfeito, perfeito. Eu falo muito isso lá em casa, que pelo menos se provar, se experimentar, não precisa necessariamente gostar de tudo, né? Como quando criança é difícil, né? A gente, às vezes, tem uma coisa ou outra, né? Mas eu falo assim, se você experimentar, pelo menos, eu já tô feliz, sabe? Porque senão a criança vai perdendo o costume da novidade. Exato, ela não tá aberta a experiências, entendeu? E é o que eu também falo muito para minhas filhas, porque santo de casa não faz milagre, eu vou falar para você. Uma das minhas filhas comia fruta, hoje ela não quer comer mais nenhuma fruta, nenhuma. Ela não gosta de nenhuma fruta. E ela comia todas. Mas eu falo para ela, aí a gente saiu, por exemplo, final de semana. E aí a irmã comprou uma framboesa que em volta tinha chocolate. Aí ela foi lá e comeu. Você gostou? Ai, adorei. Eu falei, então você gosta de framboesa? Não, mãe, é o chocolate. Então, o que a gente tem que fazer? Eu sei que santo de casa não faz milagre, mas eu sempre falo para ela, você tem que experimentar. Eu não vou ficar brava se você não gostar. O importante é que você experimentou, abriu o seu leque de alimentos. Eu falei, porque você vai um dia na casa do seu amigo, você não come nenhuma fruta?
E aí, como que vai ser? É difícil, realmente. E aí eu sei que ela come na casa do amigo porque ela tem vergonha de falar que não come, entendeu? É. Então, assim, a gente tem que falar, o importante é experimentar. Se você gostar ou não, não tem problema. E você tem que experimentar várias vezes. Eu falo 25 vezes, porque às vezes foi aquela forma de preparo que você não gostou, a gente consegue preparar de outra forma. Então, assim, tem que realçar. E às vezes a mãe fala, como ele olha e fala, só de olhar não gosto, eu nem fico oferecendo. Não pode. Mãe, insiste. Não canse de oferecer. Uma hora vai dar certo. É uma coisa que eu aprendi também. Às vezes a gente fala, ele não gosta de brócolis, por exemplo, não falo do brócolis, porque eu vivi isso, né? Minha filha, a Sofia gostava, comia brócolis, parou de comer brócolis. Aí eu falei, vou continuar insistindo. Não quis. Um dado momento, de repente, ela falou assim, vou comer a arvorezinha. E comeu o brócolis. Então voltou a comer. É isso, a gente não pode deixar aquilo taxativo, né? Não gosta, não come. Não. E às vezes a gente também fala, né? Às vezes a gente tá numa conversa aqui com as amigas e fala, olha, porque a minha filha não come isso. E eles escutam tudo. Escutam tudo, é verdade. Aí a cabecinha deles já fica assim, por que eu vou provar tal coisa se a minha mãe falou que eu não gosto? Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado também com o que fala, né? Perfeito. E é sempre falar, prove. É um cansaço, é um cansaço extremamente mental, né? Que as mães se cobram, meu filho não come isso, não come aquilo. Mas continua oferecendo que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo, não? E a gente, como pais, o que eu acho mais fantástico desse universo e da maternidade em si, é que a gente tem que dar o exemplo. Sim. Não adianta a gente não comer, não se alimentar direito, não fazer nada e chegar e falar pro seu filho, né? Pra filha, você tem que comer. Nós somos o exemplo. Então, é isso que eu acho fantástico, que eu falo que a maternidade modifica a gente, melhora a gente, né? Muda a nossa cabeça. Porque se você não fizer a sua parte, não tem como a gente exigir, né? Nós somos os espelhos para eles. Então, assim, por exemplo, às vezes eu não gosto de alguma coisa, mas elas não precisam saber que eu não gosto. Aí eu experimento na frente delas, como um pouquinho só para incentivá-las, entendeu? E assim, mães que não comem frutas, legumes e verduras, você consegue esconder por um tempo. A criança é muito Porque esperta. A criança é muito esperta, entendeu? É muito esperta. Mas eu falo, daí a gente tem, por obrigação que seja por obrigação, né, de passar uma alimentação melhor, você tem que mudar a sua, né? Sim, e eu falo, isso não tem nenhum prejuízo nisso, é só coisa boa, porque você muda a sua para ajudar seu filho e você acaba se ajudando. O bem para a família toda. Isso que você falou da organização no final de semana. Dá trabalho? Dá. Mas é o que a gente costuma dizer, né? Tudo dá trabalho? Tudo dá, né? Então, vamos escolher qual que é o mais difícil. Se a gente se organizar na semana, às vezes, conseguir dividir as coisas, congelar o que é de congelar, não congelar o que não pode congelar, deixar separadinho, já ajuda. Até pra gente, às vezes, se você vê um melão inteiro, você fala, não vou comer isso agora. Mas aí meu filho pede. E você vai lá e faz, então. Então eu já deixo pra semana que cortado, é bom pra família toda, exatamente. Né? Josi, a gente, aproveitando que a gente estava falando, além de tudo isso que a gente fala, né, sobre o nosso exemplo para os nossos filhos, a conversa é importante também, né? A gente observou que tem alguma coisa errada. Eu acho que o primeiro passo é a gente tentar essa conversa, né? Sim. Se é muito criança, às vezes é mais difícil. Procurar ajuda sempre, como a gente sempre diz, né? Sim. Ajuda médica, psicológica, do nutricionista. Sim. E tentar esse diálogo, né, com a criança. Eu acho que não existe outra forma de você chegar na criança. Eu acho que, assim, primeira coisa, você observou, você tem que educar-se sobre a doença. Então, eu vou saber o que é anorexia, vou saber as causas, os sintomas, as consequências. Observei. Agora, eu vou tentar fazer com que o meu filho compartilhe comigo medos que ele sente, né, sentimentos e não ter julgamento. A princípio não ter julgamento, tá? Depois que ele conseguiu compartilhar com você, o que você tem que fazer? Sempre tá dando um apoio incondicional, tá? Um apoio incondicional com compaixão, amor e aceitação, perfeito? Essa aceitação vai deixar que ele se sinta um pouco mais, como eu vou falar? Acolhido, acho, né? Entendeu? Com isso, você vai fazer o quê? Também incentivar ele a alguns exercícios com bem-estar,
que façam bem para a saúde mental e você também procurar uma ajuda psiquiatra, psicológica, nutricional, porque tem que ter, para o tratamento da anorexia, você tem que ter um trabalho multidisciplinar. Perfeito. Só nutricionista não consegue, tá? Então a gente tem que ter essa equipe, tá? E o que a gente pode fazer em casa, no nosso ambiente familiar, assim, pensando num todo, o que a gente pode fazer para ajudar essa criança, se ela já tiver um processo de transtorno, ou aquela criança que está tudo bem, mas o que a gente pode fazer em casa para tornar esse ambiente mais saudável? Para tornar esse ambiente mais saudável, às vezes a anorexia vem porque assim, a família come muito ultraprocessados e o medo da criança ficar igual. Então vamos entrar numa alimentação mais saudável, evitar de ficar falando na frente sobre peso, sobre magreza, né? Porque às vezes sem querer a gente tá ali falando, a gente fala, né? Tá? Ai, você viu fulano? E hoje ainda fica falando das canetinhas, né? É verdade. Conta da gente. Da você gente. se cobra tanto, às vezes a criança vê exato. isso, né? Às vezes ela vê a mãe e aí ela se espelha. Então, assim, e tentar conversar sempre, ter essa... Olha, então agora vamos ser mais saudáveis. Vamos com a mãe, a gente vai comprar um legumes, uma verdura, vamos fazer junto. Olha, vamos iniciar junto uma atividade física. Perfeito. Então, isso vai ajudando, Dá entendeu? esse apoio, Dá né? apoio, Tá junto. exato. É o que a gente falou, às vezes, a gente mudando esse ambiente, ninguém fazia atividade física. Aí, de repente, vai todo mundo fazer atividade para ajudar a criança, ajudar o adolescente. Isso é só benefício, né? Não tem nada de ruim nisso. Exatamente. Não é assim? Josi, muito obrigada. Nosso tempo é curto aqui, mas muito obrigada por você ter trazido a sua experiência de falar com a gente sobre esse assunto que não deixa de ser delicado, né? Porque a criança e o adolescente que está passando por isso, a família que está passando por isso, é um assunto que deixa as relações um pouco mais difíceis. Não é fácil, né? É um transtorno, como a gente disse. O que a gente poderia deixar de conselho para essa mãe que está ouvindo a gente agora, para esse pai, para esse cuidador do jovem que está passando por isso, que a gente pode dizer para ele que tudo vai dar certo? E tem que ter muita calma, porque assim, o tratamento é longo, então não queira uma resposta, tá? E assim, fora a própria pessoa com anorexia tá fazendo um tratamento psicológico, você também precisa, porque você também precisa de um apoio para poder ajudar. Então, eu acho que esse é o principal, entendeu? E não se cobrar, ai, minha filha hoje tem anorexia porque eu fiz isso. Não, não é culpa sua. Hoje não é... Vem aqui a questão da mídia, então a culpa eu acho que é mais da sociedade, porque a gente sempre se cobra. Até a gente se cobra de nós, então por que ele não pode cobrar? Entendeu? Então se sinta leve. Procura ajuda psicológica para você poder ajudar quem está com anorexia. É isso, procurar ajuda sempre, é o que a gente sempre diz, né? Apertou, passou do seu limite, aquela dor já virou. Procura uma ajuda, né? Exatamente. Muito obrigada, Josiane, de verdade, por você ter sido. Ó, esse é um presente Em Primeira Mãe para você. Obrigada. Que é um porta-celular. Ai, que lindo. Obrigada. Exclusivo do programa, com o logo. Muito obrigada. E é um presente para você. Muito obrigada, de verdade. Obrigada. A vocês que ouviram a gente, espero que vocês tenham gostado desse tema tão importante, mas fiquem com a gente que no próximo bloco tem receita especial. Eu já volto. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Olá pessoal, agora no Em Primeira Mãe a gente vai fazer um bolo de chocolate para aquela criança que não pode comer a criança não pode comer glúten. A gente vai fazer um bolo de chocolate
para aquela criança que não pode comer glúten e farinhas, né? É um bolo com farinha de aveia, certo? É um bolo simples, de chocolate, mas com farinha de aveia e que fica uma delícia, garanto para vocês. Já tenho o meu pronto aqui, já provei, já testei e é um bolo gostoso e fácil de fazer, certo? Forno já tá ligado, então sempre lembrando disso, o forno a gente liga antes de começar a receita. Os meus ovos e os ingredientes de geladeira a gente já tira da geladeira antes da gente fazer o bolo para ficar tudo na temperatura ambiente. Eu vou untar com óleo, tá? Eu vou fazer aqui com a mão mesmo. Ó, eu vou fazer untar a forma, você pode untar só no... deixar ela só no óleo assim. Mas eu vou colocar um pouquinho de cacau de chocolate, já que o bolo é de chocolate, né? E vamos começar a bater o nosso bolo. É um bolo de liquidificador, a gente vai bater os ovos, sempre comecem com os ovos quando o bolo é de liquidificador. E tem ovos, né? Porque o ovo, para não dar o cheirinho, para já ir saindo o cheirinho do ovo, gosto de bater antes. E vou quebrar meus ovos antes também, gente, né? É umas coisas que a gente descobre na prática, né? Quando o ovo não tá bom. E aí você acaba estragando todos. Então eu já aprendi, nunca mais faço isso, só quebre o ovo antes. Pode acontecer, né? Normal, ovo caipira. Um ovo. Como eu já disse, vou falar de novo, eu gosto sempre de colocar uma pitadinha de sal, principalmente para bater o ovo. Pitadinha, tá, gente? É só uma pitadinha. E já fica para a pitadinha do bolo, que eu acho que fica bom. Sempre, mesmo com a receita doce, a gente coloca um pouquinho de... Vamos bater nossos ovos. Então é isso, eu já bati bastante o ovo, porque eu gosto pra tirar o cheirinho, tá? Mas ele é todo de liquidificador. Então nós vamos colocar todos os ingredientes aqui. Colocamos o leite de coco, o nosso óleo de coco, tudo em temperatura ambiente, né? Como a gente falou. Uma receita fácil para agradar as crianças. Chocolate. Ah, é 50%, 100%. Aqui eu tô fazendo com 50%. Se você gosta de fazer ele bem amarguinho, pode fazer com 100%, não tem problema, tá, gente? Eu tô fazendo com 50%. Aí você passa para um recipiente, porque agora a gente vai colocar a nossa aveia, certo? Então, é só passar a massa líquida para cá. Ó, fica bem líquida. Agora a gente vai colocar a nossa farinha de aveia, isso mesmo, e o fermento. Pronto, gente, nosso bolo tá pronto. E agora, bolo pra forma. Bolo pro forno. Mais ou menos uns 180 graus, uns 30, 35 minutos, depende do seu forno. Então fique de olho, porque às vezes pode, para não dar uma passadinha. Então 30, 35 minutos a 180 graus. Meu forno já estava bem aquecido, então eu acredito que vai ficar nisso. Pessoal, então agora eu vou desenformar o bolo. Eu já tenho um no forno que tá lá, mas eu já tenho um pronto também. Como eu falei, a gente testa a receita, né? A gente faz. E é um bolo que eu já faço aqui em casa. Então é um bolo que fica muito bom. Vamos lá. Desenformado o nosso bolo. Ele fica bem macinho, gente. Bem macinho, tá? Esse é o nosso bolo de chocolate de aveia. Ó, ó, ó. Super macinho, tá vendo? Nesse bolo eu não coloquei cobertura. Fica um bolo bem suave. Como eu disse, eu usei chocolate 50%, se você usar 100%, ele fica mais puxado no chocolate. Eu não coloquei cobertura, porque aqui em casa, às vezes eles não gostam mesmo.
Mas você pode fazer uma cobertura simples para colocar o que você quiser. Ele combina muito, a gente usou leite de coco e óleo de coco, então ele combina muito com uma coberturazinha de leite de coco com coco, tipo um prestígio. Se você quiser fazer, super combina com esse bolo, porque ele tem um fundinho, um gostinho de coco. Então esse aqui foi o nosso bolo de chocolate com aveia para as crianças que não comem farinha branca, ou um bolo para você mudar um pouquinho, apresentar para eles algum alimento novo, alguma coisa que eles gostem. Esse é o nosso bolo de chocolate, que fica super macio. É um bolo saudável. Se quiser levar de lanchinho na escola, pode levar. Esse é o nosso bolo de chocolate. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve no próximo Em Primeira Mãe. Muito obrigada, pessoal. Faltou falar alguma coisa? Em Primeira Mãe. Oferecimento Arbore. Entre que a casa é sua.